Eu estava em uma conferência lá em Arraial do Cabo, em um culto de conferência. E o pastor, quando fez um apelo, me tocou muito. Aí, nem só eu, mas foi algumas pessoas na minha idade. E fomos, abrimos o coração lá, porque criado no Evangelho nós fomos. Mas me tocou muito naquela época. E daí pra cá, a minha vida, assim, foi mais assim, com vontade de servir. Bom, eu sou cristão de berço e ouvi muitas mensagens, né? E entre elas, que eu trago assim, bem fresca na minha mente, é a mensagem do amor de Deus, dando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós no Calvário. Então é uma mensagem que não deve sair da nossa mente nem do nosso coração. Eu ouvi muitas mensagens do presbítero Abílio, presbítero Davi, mas entre muitas me vem à memória uma mensagem do meu pai, presbítero Hilarino, que tratavam por esse nome na época. Olha, a mensagem, ela não mudou. Lá no início, quando eu ouvi dos meus pais, a mensagem era a mesma de hoje. Só que as épocas são diferentes, né? A geração de hoje estão na época da tecnologia, na evolução. E quando, na minha infância, quando eu ouvia a palavra, porque eu sou educado nessa palavra desde os meus primeiros passos, porque meus pais eram evangélicos e o evangelho tinha chegado aqui há poucos anos e estava tudo começando. Então, a geração daquele tempo, o que eles aprenderam, eles passaram para nós, passaram para mim e para aquela geração daquela época que nós estávamos aqui. Nós éramos criança e ouvíamos dos adultos aquilo que eles aprenderam. Não, foi uma mensagem que eu não me lembro qual foi a mensagem mesmo. Eu sei que também teve aquele louvor. Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Foi esse hino que na hora da mensagem e do apelo me tocou. Eu ouvi dele falando a respeito da ansiedade das corças pelas águas. E isso ficou gravado no meu coração, demonstrando para mim a necessidade que nós temos do Senhor, que nós precisamos ter essa ansiedade por Cristo Jesus. De novo, não era muito o que se falava, mas o que nós víamos nas pessoas, né? Era uma geração que tinha conceitos e valores muito bem arraigados ali. Arraigados seria a expressão certa? Não sei se seria essa a expressão correta. Mas eles tinham os valores e os conceitos, aquilo fazia parte daquela geração. E a gente via isso nos nossos pais, né? A gente via esse tipo de comportamento e a gente tentava imitar isso, né? A gente imitava esse comportamento e hoje a gente percebe que aquilo foi
proveitoso naquele período, naquela época, e hoje, através da leitura, através de muitas coisas, nossos olhos são abertos para aquilo que a gente está vendo hoje no mundo, né? Nossos olhos foram abertos e a gente percebe que eles não estavam errados. Ouvi muitas coisas significativas aqui, né, nessa igreja, debaixo dessa árvore, e o amor de Cristo, a fé, a obra, o testemunho, todos ensinamentos em cima, né, da palavra de Deus, dos discípulos, dos mártires, né, que sempre estão aumentando a nossa fé. Eu ouvi muito sobre constância e persistência, de homens e mulheres que talvez não tinham tanto conhecimento acadêmico, mas pessoas que entenderam a verdade da palavra e permaneceram. Então, esse seria o meu propósito também, passar para as novas gerações constância, perseverança e permanência na palavra. Eu observei e observo muitas gerações que vieram antes de mim, minha mãe, meus tios, meus avós, e a forma como eles se dedicavam pela palavra, o amor que eles tinham por ela, como eles se dedicavam dentro da casa do Senhor e como eles levavam a vida deles fora da igreja também. É isso que eu pretendo mostrar para as próximas gerações e é o que eu tento mostrar também para os nossos crianças aqui da igreja hoje em dia e esperando que isso avance cada vez mais. Pregando o Evangelho a pessoas que precisam dele, né? Pessoas que não conhecem, que a gente encontra, às vezes, por exemplo, quando a gente passa na rua, um vizinho nosso também, que não está nos caminhos do Senhor, uma pessoa da escola, do que a gente vê quando a gente sai de casa, sabe? É sobre também ser sal fora do saleiro. Na igreja, a gente aprende a anunciar a Deus de uma forma divertida, como dançando, tocando flauta. Eu acho que Jesus morreu por nós. Natal é o nascimento de Jesus. Primeiro eu comecei a aprender na salinha, e aí depois o pastor aprofundou mais o assunto. Se arrependem enquanto há tempo, porque o Senhor está voltando, nós não sabemos o dia e a hora, não sabemos quando será, mas Ele te espera de braços abertos. E estamos aqui para te ajudar em tudo que estiver ao nosso alcance. Leia Mateus 24 e se arrependa agora. Bom, eu diria que eles não deveriam perder as próximas oportunidades que tiverem, porque nós estamos nos aproximando do fim. E então é necessário que o mais cedo possível nos acheguemos ao Senhor, porque Jesus Cristo é o único que é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele nós não chegaremos aos céus. E se não chegarmos aos céus, vamos estar eternamente perdidos. Mas se estivermos com Cristo, estaremos para sempre gozando nas mansões celestiais. Ele é nosso Pai. A pessoa que ela não conhece o Evangelho, ela precisa de Deus, né? Porque senão ela vai para o inferno. Mas também, as pessoas que vivem assim, vivem sem propósito. Porque a gente tem o propósito de, quando a gente se converte, levar o Evangelho também a outras pessoas para que elas também se convertam. Só que quem não está nos caminhos do Senhor não tem propósito nenhum, só vive.
Então, o melhor que você pode fazer é vir para a igreja. Jesus é bom aqui na igreja. É bom, a cena é legal, tem várias coisas na igreja. Viver sem Cristo não vale a pena. E viver com Cristo é tudo de bom. Então, eles possam ter uma vida alicerçada em Cristo e que vão ter lutas, mas em Cristo eles vão conseguir a vitória em todo mundo. Não tem outra solução, não tem outro caminho. Ou eu sigo a Cristo, obedeço ao Senhor e vou para o céu, ou então eu tomo as minhas decisões, que são terrenas, que são daqui, e vou me perder, vou para o inferno. Porque não tem outra solução, não tem outro caminho. Pessoa que não conhece a Deus, que nunca veio à igreja e tal, eu digo pra ela que Deus é o único o suficiente, o Salvador nosso e tal, e que Ele morreu por nós e que Ele fez isso por nós. Ser a Jesus é a melhor coisa da vida, é o maior presente que você pode ganhar, é a melhor escolha, se a gente pode dizer assim, né? Que na verdade o nosso coração precisa estar aberto. E a palavra vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é exatamente essa sensação. Conhecer a Cristo é a sensação de se sentir aliviado e acolhido por Ele. Ele é nosso Pai. Eu sempre falo que você tem que ter um discernimento. Existem situações e situações, casos e casos, você tem que ter um discernimento, tem que ter uma direção. E você até mesmo usa de estratégias, né? Você tem a possibilidade, né? Quando você percebe as coisas, você vê o local, você vê o momento, até para você não ser muito invasivo, para você não ser uma pessoa que vai, de repente, atrapalhar a vida da pessoa, mas em alguns momentos, até na rua, onde você está, você recebe, às vezes, uma possibilidade de entrar num assunto, né? Através da conversa. Isso também é direcionado depende muito da pessoa, né? Tem pessoas, eu de certa forma não tenho uma facilidade de conversar com qualquer pessoa na rua, então eu não ligo muito para isso. E quando surge uma oportunidade, a pessoa dá uma abertura, a gente já entra com uma estratégia diferente e a gente começa falando de Deus naturalmente, né? E de forma natural você consegue falar coisas a respeito de Deus, através de experiências que você tem, né, e daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu sempre falo para minhas filhas que é pelo exemplo, né? As pessoas olham para você e as pessoas percebem em você algo que é diferente, então isso tem que ser passado.